entrar nessa história do trabalho que eu acho que é muito importante. Esses dias indo para o Quilombo Mearim, uma visita que eu fiz recentemente por lá, e a gente vinha conversando no carro sobre essa situação do trabalho informal. Hoje o trabalho, a forma de trabalho no Brasil mudou, no mundo, de certa forma mudou. Porque hoje você tem um aumento cada vez mais da chamada informalidade e essa nova perspectiva e mudança do perfil do trabalho. E tem uma situação que eu observo muito, às vezes as pessoas comentando, dizem, rapaz, sobretudo no sertão, as pessoas dizem assim, rapaz, não tem mais quem queira trabalhar no interior, não. Está aqui um monte de serviço, não aparece ninguém. E aí eu fiquei refletindo. Eu acho que não é que não tem alguém que queira trabalhar, é que não queira trabalhar nas condições que a pessoa oferece. Ou seja, além do perfil do trabalho, existe uma mudança sobre o trabalho, né? O que é o trabalho e as condições de trabalho. Para esses novos tempos, e analisando o que a gente viveu, na visão do senhor, como é que a gente vai viver essa questão do trabalho para os próximos tempos? Em que condições nós vamos ter esse trabalho e vai ter espaço para todo mundo? Olha, século XIX e século XX foram dois séculos em que se configurou, vamos dizer assim, os elementos básicos do Código de Cidadania para o Trabalho. As grandes conquistas, jornada, sindicalização, aposentadoria, bem-estar social foram marcas muito importantes. Só que a classe trabalhadora, hoje, é totalmente diferente daquela classe trabalhadora do século XIX e XX. Hoje você tem uma classe trabalhadora multifacetada, vamos chamar assim. É trabalhador quem vive do seu trabalho, quem não explora o trabalho de outro. Essa classe trabalhadora que vive do seu trabalho é o autônomo, é o informal, é o terceirizado, é o que tem a oficina, é o que tem o trabalho artesanato, é o que tem o trabalho de prestação de serviço, é o que é terceirizado, é trabalho. Ele é uma classe trabalhadora. O que você tem que discutir? Quais são as garantias mínimas e básicas para essa nova classe trabalhadora? Então, por exemplo, o direito à saúde, o direito ao entretenimento, o direito à cultura, o direito a uma aposentadoria básica que dê uma segurança de vida no final da vida, o direito a uma satisfação material subjetiva. Portanto, é diferente de discutir a CLT como a gente discutia nos anos 50, nos anos 60. É necessário a gente discutir, por exemplo, você não tem condição de acabar com a uberização, de acabar com a informalidade, de acabar com a terceirização. Agora, você pode chegar e discutir. Quem está uberizado, terceirizado, informal, tem que ter direitos básicos. Vamos regulamentar isso de uma maneira, não é com todas as configurações, mas com coisas básicas. Porque se nós não discutirmos isso, particularmente para a esquerda, você tem um problema, que essa nova classe trabalhadora, que ela não está organizada verticalmente por categoria, ela se organiza por território, você não dialoga com ela. Como é que você vai dialogar num processo eleitoral se você não tem a plataforma da subjetividade, dos valores, da moradia, da segurança pública, da cultura? São reivindicações básicas. Então, eu acho que isso, particularmente para o Partido dos Trabalhadores, é um desafio muito grande dele ter uma reelaboração da sua linha política. Porque a linha política do PT está muito marcada pela característica da classe trabalhadora do ABC, quando o PC nasceu, o PT nasceu e o Lula nasceu politicamente. Hoje é diferente. Por outro lado, você tem segmento da classe média que é trabalhadora. Porque ela está, mesmo quando ela presta serviço, mesmo quando ela tem uma escola, mesmo quando ela está dando aula, mesmo quando é intelectual, mesmo quando está prestando um serviço, quando está no escritório, ela está trabalhando. Porque ela não está vivendo da exploração da mais-valia nem do lucro. Ela está vivendo do seu próprio trabalho. As experiências, por exemplo, de economia solidária, de agricultura coletiva, de cooperativas, têm que se desenvolver, porque são alternativas econômicas dentro desse sistema monopolizado, financeirizado e privatizante que tem que ser enfrentado. É claro que esse processo, eu diria para você, vai exigir muita clareza da esquerda, até para poder dialogar com esses segmentos que estão desorganizados. Eles não estão organizados em categoria nem em sindicato. Então você tem que criar novas formas de organização, que pode ser por campanhas,
por eleição ou por interesses concretos. Vamos discutir uma previdência mínima, vamos discutir, por exemplo, uma cultura básica, vamos discutir uma política cultural para uma cidade, para uma região. Aí você aglutina. Então, eu acho que hoje a política ela é mais exigente, porque ela tem mais dificuldade para se resolver. Aí, por exemplo, como é que se relaciona a luta das mulheres? Como é que se relaciona um Brasil feminista com um Brasil econômico e social justo? Como é que se relaciona a pauta da comunidade LGBTQIA+, com a pauta política? Como é que se relaciona o combate ao racismo estrutural? Como é que se discute a defesa do povo preto com a discussão da radicalização da democracia? A própria democracia, Zênio, está num desafio. Porque se a democracia não mexer na vida das pessoas, não adianta só de 2 em 2 anos as pessoas votarem. Tem que buscar a forma de exercício da democracia participativa, deliberativa, ou por plebiscito, ou por referendo, ou agora com os recursos da internet, fazer esse tipo de coisa. Então, é uma questão nova para se colocar. Isso quer dizer o seguinte, nós temos que trabalhar, a crise ela bota o seguinte, você tem que dar conta do dano, diminuir danos e perdas, mas você não pode só ficar diminuindo danos e perdas, como se diz no ditado. Não adianta, a sangria é grande, não adianta botar esparadrapo em band-aid, você tem que fazer cirurgia. Aí entra uma discussão sobre a crítica ao sistema capitalista, a crítica ao modelo de apropriação privada, a crítica ao modelo de destruição da natureza, a crítica ao modelo de desenvolvimento armas para quê? Para guerra, para matar. Então, tudo isso eu acho que você tem que fazer num debate politizado sobre essas novas exigências que está relacionado com o fio condutor que você colocou, que é o trabalho. A dimensão do trabalho sempre foi essencial para a história da humanidade. Olha as revoluções francesa, americana, inglesa, a Revolução Alemã, a Revolução na Europa, o bem-estar social. Foi essencial no século XIX e XX. Só que aquela realidade se alterou. Hoje, a ampliação dos direitos são direitos, muitas vezes, direitos subjetivos. Assim como é radical você ter direito ao emprego, é radical você combater o preconceito racial. Você combater o feminicídio. São coisas que se equiparam dos valores, e você não pode ter um valor contra o outro. Você tem que ter uma plataforma que unifique a diversidade de valores. Por exemplo, esse debate sobre você, através da liberdade de imprensa, pregar a destruição de um valor. Não pode, porque a defesa de um valor, você não pode pregar o fim desse valor. Por exemplo, você não pode pregar a morte, você não pode pregar o racismo, porque ele fere um valor essencial que tem universalidade. Então, são esses dilemas que a gente está vivendo hoje de maneira muito radical. E eu acho que os partidos de esquerda, particularmente o meu partido, o PD, tem que estar aberto a fazer esse grande debate. Por exemplo, o meu sonho é que o PT faça, por exemplo, em 2024, 2025, particularmente em 2025, fazer grandes eventos de natureza mundial para discutir o futuro. E trazer intelectuais da Europa, dos Estados Unidos, fazer um debate amplo, aberto, chamar pessoas que nem são filiadas ao PT para o debate, quebrar essas amarras burocráticas que muitas vezes impedem que as consciências se libertem, que as 100 flores desabrochem, como diziam os chineses, né? Deixa desabrochar, a gente não pode ter medo desse atrevimento. Se a gente é revolucionário, a gente tem que aceitar mudar o mundo, e o pior é mudar o mundo mudado. Né? De uma certa maneira, a gente já mudou muita coisa ao longo dessa história, mas nós estamos com empecilhos. Até para poder enfrentar a extrema-direita, nós temos que pensar assim, porque a extrema-direita, ela busca um discurso antissistema. Ela prega o caos, nada vale, mas ela defende o sistema com um discurso antissistema. Como é que nós vamos enfrentar isso? Se a gente sinalizar uma alternativa para o futuro. E aí a internet é um meio, este meio aqui é fundamental, o corpo a corpo é fundamental, a comunidade é fundamental, tudo se soma numa espécie de luta micro e macro dentro desse sistema, de uma luta sistêmica, que aí o partido passa a ser essencial dele se renovar, inclusive a estrutura orgânica do partido ser renovada.